pessoal, agora vamos para o momento patrocinador, que é um momento bem especial, que faz com que o MariCast aconteça. Então, a Ciclo Ambiental é uma das patrocinadoras, ela atua há 11 anos, já no mercado de consultoria especializada em estudos, laudos, soluções estratégicas ambientais. É uma empresa que oferece soluções que aliam o conhecimento técnico, jurídico e a gestão financeira ambiental, para promover, além da sustentabilidade, um crescimento regular saudável do seu negócio. Outro apoiador super especial é a Cooperativa Médio Vale, que é a antiga APRE, que atua para 16 municípios da região do Médio Vale do Itajaí, realizando importante serviço de triagem e destinação dos resíduos recicláveis. A Cooperativa Médio Vale constrói o presente e conecta as pessoas para um futuro mais sustentável. Estamos iniciando o terceiro episódio do MariCast. Hoje recebendo então as meninas aqui da Ciclo Ambiental, lá de Blumenau, né? Que vão trazer um pouco mais para a gente, falar um pouco mais então sobre esse mundo do licenciamento ambiental e as estratégias que envolvem esse mundo, então, dentro da consultoria, de uma consultoria ambiental. Então, Daiane vai trazer um pouco mais também da experiência dela, Luíse também, Daiana, né? Vai trazer um pouco mais. E a gente vai compartilhar um pouco, então, desse assunto, o que envolve isso, a importância que isso tem dentro desse contexto de romper paradigmas também, né? Desse conceito do que é sustentabilidade, o que envolve isso tudo, né? Então, que vai além do cuidado ambiental, que sim, é uma parte muito importante, porém é mais, né? Então, envolve esse caminho econômico e traz para dentro desse cenário o contexto social também, né? Então, é bem sistêmico. Então, Daiana, gostaria que você se apresentasse. Também, Luíse, por favor, traga um pouco dessa trajetória, de onde é que vem, né, essas meninas, o que motivou vocês também a decidirem, né, eu acho que há 11 anos atrás, né, abrir então essa consultoria, o que motivou. Eu acho que é importante para todos nós também entendermos um pouco melhor. Meu nome é Daiana Boeringer, sou formada em Engenharia Ambiental, pós-graduada em Engenharia e Segurança do Trabalho. A Ciclo nasceu há 11 anos atrás, quando eu e a Luísa, a gente ainda estava na faculdade, a gente trabalhava numa outra consultoria, mas a maneira como essa consultoria, o formato de trabalho não era como a gente queria. A gente olhou uma para outra e falou, vamos abrir a nossa consultoria, vamos fazer diferente, né? Porque a gente via que os pequenos empreendedores e médios, às vezes, não tinham um serviço tão personalizado. Foi onde a gente decidiu abrir a Ciclo Ambiental, né? E é isso. Aí, 11 anos a gente já está aí. Sim, o estudo, Daiana, o estudo, o que motivou a escolher engenharia ambiental? A minha história é engraçada, né? Eu trabalhava numa outra... Uma das duas foi numa visão romântica. A minha eu trabalhava numa empresa e eu sempre queria ou a parte de veterinária, porque eu sempre amei animais desde criança, ou a parte do meio ambiente. E na época, procurando assim, alguma área, a parte da veterinária não tinha como, porque tinha que estudar o dia todo, minha mãe não tinha condições de pagar. Então, eu fui buscar alguma coisa na área ambiental. Eu vi que biologia, daí eu dei uma pesquisada, poxa, mas biologia, o que eu vou trabalhar com biologia aqui? Aí eu fiquei com medo. Até que eu trabalhava numa empresa, um dia vendo a folha de pagamento, eu vi a folha de pagamento de uma engenheira ambiental, aí eu me empolguei, porque a gente não pode romantizar, não dá pra, né? A gente tem que ver a parte financeira também, né? Então, olhei a folha de pagamento da engenheira, falei, olha, fui pesquisar no Google e naquele semestre já tinha inscrição na Uniaselv. Daí eu pensei, eu vou dar um jeito de fazer isso aqui. Daí liguei pra minha mãe e falei, mãe, já sei o que eu quero fazer. Aí na época até o pessoal sempre tirava a gente assim, o que você vai fazer? Todo mundo falava, engenheiro ambiental, é plantar árvore, né? E hoje em dia, só que é muito além disso, né? A atividade da engenheira ambiental é muito além disso, né? Isso. Então, depois nós vamos contar um pouco sobre essa questão do licenciamento em si, né? Não tem nada a ver com plantio de árvore, em alguns casos sim, mas é muito, muito além disso. Vai além disso também. Luíse, você, Luíse? Mari, gostaria de agradecer a oportunidade, né? Essa conexão, acho que dá voz
Sim. a consultoria da forma como a gente faz. É uma coisa que a gente precisa trazer, porque eu não acho que seja uma visão só de mercado, é uma necessidade hoje do mundo atual de estar se atualizando, né? Exato. Então, obrigada pela oportunidade Que de legal. trazer a gente aqui, trazer a nossa história e o nosso conhecimento aqui para as pessoas que participam. Sim, Lu. Então, tu queres já falar um pouco também? Da minha história? É. E, pessoal, eu quero também já te interrompendo, Lu, mas trazer, emendando nessa tua fala da importância desses momentos, né? Agradecer a vocês duas, né? Porque a Ciclo Ambiental é uma das patrocinadoras desse programa que tem por objetivo, de fato, compartilhar essas informações, trazer um pouco mais para dentro desse cenário do dia a dia, com mais naturalidade, as questões que envolvem, né? Todo esse processo do cuidado dentro do nosso dia a dia, né? Do nosso dia a dia, não sendo algo à parte, né? Então, Luiz, é muito bom. Eu também agradeço muito por vocês estarem aqui e por acreditarem de fato nesse programa também. Obrigada. Então, vamos lá contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Luiz, eu sou formada em engenharia ambiental. Na verdade, eu comecei com o técnico em meio ambiente, porque na época do colégio eu já sabia que eu queria alguma coisa com a parte ambiental, porque eu lembro quando eu estava na quinta série, o projeto Piava foi no meu colégio. Olha a importância da educação ambiental, sim, né? Sim. E a professora, em cima do projeto Piava, ela fez um trabalho. E o projeto gostou tanto do meu trabalho que eu ganhei uma fada, que ela ficava no teto do meu quarto. Sim, então ali eu já não sabia o que eu queria, mas eu já tive um movimento do universo, vamos dizer assim. E aí, quando eu estava no terceirão, eu fiz aquele teste vocacional e deu ciências biológicas. Só que eu, né, que nem eu comentei contigo nos bastidores, eu e a Day, a gente veio de duas mães que criaram dois filhos sozinhas. Então, o Empretec já tá no meu sangue. Enxergar além, né, uma mãe que cria dois sozinha, ela tá lá na frente. Então, já naquela época, eu com 16 anos, eu falei, mas a biologia não vai dar tanto dinheiro. Aí eu pensei, o que que eu poderia, né, enfim, tá buscando aí na área ambiental, que eu gosto, mas me desenvolvendo mais como profissional. E aí surgiu de eu fazer o técnico. Eu troquei uma ideia com um amigo meu, o irmão dele era biólogo, e o irmão dele foi fazer o técnico, porque ele achou que a biologia era muito campo, área de campo, e não área mais estratégica, de licenciamento, enfim. O irmão dele foi fazer o técnico, e ele gostou no Senai, e eu fui fazer também. Nessa época eu já comecei a estagiar no Senai com a parte de educação ambiental, porque eu cuidava do gerenciamento dos resíduos da unidade lá de Que Blumenau. bacana, olha só. E aí dali eu comecei a pesquisar onde eu poderia, né, estar avançando. Também fui para a internet e pesquisei engenheiro ambiental. Né? Engenheiro ambiental seria a profissão do futuro, que é a engenharia que conecta com todas as outras, né? O engenheiro ambiental ele traz uma linguagem universal da engenharia química, civil. Então, a gente é a ponte, né? E na época, como ninguém tinha essa visão, né? Na época, minha mãe falou, tu vai trabalhar com o quê, minha filha? Falei, mãe, Sim. é do futuro, eu vou apostar nisso, porque o futuro vai depender do engenheiro ambiental. E aí, na época que eu comecei a faculdade, eu trabalhava de secretária de médico, não tinha nada a ver. E eu estava no terceiro semestre e eu tive que fazer uma decisão, né? Eu tive que ter uma decisão ali de estagiar, então sair de um emprego que eu ganhava relativamente bem para minha idade, para época, e estagiar quase pagando para trabalhar para eu ter a experiência. Mas é o que eu digo que não, a vida é tijolinho, né? E nesse local eu fiquei mais de 4 anos e eu cresci muito como profissional, porque além de terem boas pessoas me cercando, eles me davam a liberdade para eu desenvolver já a minha criatividade. Eu sempre fui muito criativa, né? Então isso, eu me expresso como um ser humano criativo, mas eu sempre falo que a gente não tem como a gente não trazer para o nosso trabalho aquilo que a gente é. Então, eu sou criativa para achar soluções. Isso, porque isso acaba abrindo esse leque, né? Quando a gente faz o que realmente o nosso coração deseja expressar, a nossa alma deseja expressar, né? Eu acredito que a gente fica mais criativo, né? Consegue ter mais
acessar mais possibilidades, né? É mais leve, né? Isso, Trabalha mais leve, leve, né? Flui. isso, Aham. isso Fluido, mesmo. né? E vendo um pouco essas histórias, né, desse início, mostra o quão importante que é, sim, né, ter essas experiências e buscar, de fato, algumas fontes para ver, isso aqui não, mas isso aqui não faz sentido, não, isso aqui faz sentido para mim. Porque é uma entrega, um estudo, é uma entrega. A gente, claro, a gente estuda a vida toda, né, busca, né, melhorar, se aperfeiçoar. Mas é legal a gente ter um caminho, um norte, né? Sim. A gente precisa desses nortes, né? Sim. Até esses dias a gente estava comentando sobre. Hoje a gente já tem tudo programado, planilhado. Então, quando entra um processo, a gente já tem toda a parte processual, né? Então, assim, há 4, 5, 7 anos atrás, há 11 anos atrás, a gente levava mais de um mês para montar um processo. E hoje a gente já sabe, não, eu vou fazer isso primeiro, isso aqui primeiro, depois fazer a visita, então tem a parte processual, então é mais tranquilo, né? Que muitos negligenciam. Isso, buscar faz novas assim. tecnologias, né? Também, E a gente tem cada sistema dia está também. aprendendo novas coisas também, junto com o empreendedor, porque vão surgindo novas legislações, novas obrigações, e a gente está ali aprendendo, E né? novas situações, né? Os clientes mesmo trazem situações novas que a gente precisa explorar ali e trazer novas possibilidades para eles também, né? Se a gente iniciar um processo de licenciamento ambiental da mesma atividade paralelo, nunca a gente vai conseguir protocolar na mesma data, porque sempre vão ser situações peculiares, porque sempre vai ter uma situação peculiar naquela empresa que tem para resolver. Então, assim, o licenciamento ambiental, ele não é rápido, não é fácil, né? Às vezes o órgão ambiental recebe todo o estudo, todo pronto, sei lá, pode achar que levou um mês só para montar, às vezes a gente está um ano preparando a empresa para deixar tudo em ordem, porque é muita documentação, né? Por exemplo, um atestado de bombeiro envolve várias situações financeiras, isso é uma coisa que eu e a Luísa, a gente analisa muito também para o empreendedor. Não adianta ser ambientalmente adequado se financeiramente não é inviável, né? Então, isso mesmo, daí é insustentável, né? Insustentável, Então, justo. Então, ou quando é somente a parte social e ambiental, e a econômica, ela também tem que estar atrelado, certeza, né? Então, com a gente está certeza. sempre estudando métodos e melhorias, mas que o cliente consiga também, o empreendedor consiga executar, né? Isso, que seja viável para ele também, né? Não basta atender, né, essas diretrizes, essas normativas, né? Isso tudo precisa estar em harmonia, né? Para que também flua, né? Para que flua também para o empreendedor, né? Sim. Então, entrando um pouco nesse meandro, nessa navegação aí dos serviços, né? Então, o que uma consultoria faz? Então, de forma estratégica, quais os serviços que vocês trazem para as empresas e como é que isso funciona? Vocês fazem, que as pessoas não sabem muitas vezes qual que é o processo, né? O que uma consultoria ambiental faz? O que um profissional da engenharia ambiental faz, né? Então, esse processo, vocês montam o processo de licenciamento ambiental, tem ali as normativas, as diretrizes, daí vai para análise, né, nos órgãos ambientais, depois volta, e aí sim a empresa consegue estar operando, na verdade, dentro desse processo legal, né? Então, eu acho que é legal trazer um pouco desse cenário também. Certo. Bom, já que eu sou do comercial, vou dizer onde tudo começa. Isso é legal, esse desenho, assim, eu acho que é bacana. O que eu gosto de falar, isso até nos bastidores, quando tu foi visitar a gente lá, eu comentei contigo, quem faz tudo não faz nada direito. Sim. Quem oferta todos os tipos de serviço, às vezes queima um serviço ruim, Sim. porque quer abraçar o mundo. Então, assim, a Ciclo é focada em soluções estratégicas para indústrias. Isso quer dizer o quê? Eu não licencio poço artesiano, eu posso ter parceiros, mas eu não licencio. Não licencio poço porque eu acredito que o geólogo tem muito mais competência que a gente de estar entregando um trabalho mais rápido, com mais expertise, com a capacidade técnica muito melhor do que eu. Então, em determinados licenciamentos, a gente entra no âmbito de coordenação, não de execução, né? A parte de execução do engenheiro ambiental, de fato,
Por exemplo, o licenciamento, quando ele vem, eu vou entender qual é o porte da empresa e qual é o órgão ambiental que ela necessita solicitar o licenciamento dela. Isso, onde ela se enquadra, né? No Isso, caso, por causa do porte, né? Isso, Aham. mas nessa conversa, já porque o porte é o de menos, nessa Sim. conversa eu já tento entender se o cliente tem alguma dor, se ele foi notificado, porque ele vai ter prazo, se ele quer pedir um empréstimo, porque hoje o banco, boas linhas de crédito, tem que ter o licenciamento. Então, isso significa que se ele já está buscando uma linha de crédito, ele não tem muito dinheiro, ele não tem muito recurso. Né? Tanto que foi uma decisão estratégica comercial nossa, a gente parcela muito o nosso licenciamento, não é em 1 ou 2, é 12, 15 vezes, 20, dependendo do valor. Que é para viabilizar, essa é parte da sustentabilidade que a gente fala, né? Não adianta eu mexer no capital da empresa e daí ele tem o licenciamento, mas depois de 12 meses ele quebra. Né? Qual o sentido? Isso. Então a gente tenta entender essa dor dele, se tem alguém cobrando dele essa notificação, então eu monto essa estratégia inicial, né? Ok. E passo esse preço. Então, se cai num licenciamento, se cai num órgão ambiental que pede projeto aprovado, eu sei que ele vai ter custo com engenheiro civil, que não vai ser baixo. Sim, sim. Bombeiro já pede em todos os órgãos ambientais. Eu sei que tanto a aprovação do preventivo quanto a execução disso também não é barato. Então, por isso que a gente faz por etapas. Então, a primeira etapa é estar regularizando a parte civil da empresa. Ok. Então, entra a nossa assessoria, essa coordenação da parte técnica civil. Né? Então, a gente tem os parceiros dessa área. Se tem situações que a gente engloba, se é um perfil de empresa muito grande, a gente às vezes não consegue englobar, porque às vezes o preço do engenheiro civil é mais caro do que o nosso serviço. Ah, tá. Eu vou dar um exemplo aqui, uma empresa que passa de... O hidrante é de quantos que a engenharia de segurança trabalha? Às vezes eu esqueço. 750. Se passa de 750, precisa de um hidrante. Um hidrante é 90 mil reais. É. Então, tudo Sim. isso, quando eu tô lá no início, eu já tô... Vai gastar com isso, vai gastar com isso. Então, a gente primeiro... Já faz essa projeção, né? Então assim, lá o órgão ambiental recebe um testado de funcionamento. Até chegar nesse papel, tem que aprovar o preventivo, tem que instalar o preventivo, tem que ter a vistoria do bombeiro, tem que ter o ABITS para depois ter atestado. Sim. Essas 5 etapas o órgão ambiental não faz. Às vezes eles têm o conhecimento, mas eles não sabem quanto tempo que demora. Porque para executar, aqui já no começo ele já gasta, para executar é outro preço dependendo do que é. Às vezes o bombeiro vai gastar 100, 150 mil reais só para regularizar a parte do bombeiro, e se a gente não tá falando nem para obter alvará de construção, que é outra coisa. Sim. Dependendo da metragem da empresa, né? Eles é cobrado pelo valor do metro quadrado. Então, quanto maior a empresa, mais vai gastar também, né? Isso. E aí, entrando nesses assuntos desse cuidado, né? Que o processo acaba promovendo, né? Cuidado com a água, com o tratamento dos efluentes, né? Então, que a empresa gera. Então, isso geralmente o que a gente percebe que hoje, para você empreender de uma maneira, às vezes numa atividade, num porte maior, ou dependendo da atividade, você tem que estar muito bem informado antes, né? De abrir um negócio, eu quero fazer O ideal isso, seria. né? Então, o brasileiro é muito assim, vida Que é louca, cultural, né? Cultural. Muito assim, Eu vou né? abrir o CNPJ, vou começar e depois eu vou me né? Mas legalizar. tem que defender a nossa gente também, porque a legislação também não ajuda. Então, para abrir um CNPJ é muito fácil. Sim, bem fácil. Não deveria ser tão fácil assim também. Pois são caminhos, né? Mas aí a gente vai no valor que nós, agora já indo para o mercado, né? Da venda e do consumidor, né? Que consome os produtos das marcas, né? Que tem que passar por todo esse processo para estar se enquadrando dentro de uma organização viável para estar comercializando, fabricando um produto, comercializando um produto. Então, chega lá o consumidor, Mari, eu vou comprar um produto importado, porque é mais barato. Então, isso está muito, né, em alta hoje em dia, o pessoal tá só não tá mais tão barato, né, com a consumindo. taxação. Mas assim... Mas é que o consumismo está muito alto, né? Então... Mas o que eu quero dizer com isso, Daiane Luiz,
ter essa consciência no consumo também de valorizar as marcas, principalmente da região, as marcas do estado, né? As marcas brasileiras. Mas aqui, a gente então, poxa, as empresas todas elas têm toda essa carga, né? De burocrática, de estar se regularizando, de estar cuidando, sim, né? E daí vai ao encontro ali do que a gente, né, também propõe aqui, de olhar a questão ambiental de uma outra maneira, não como um empecilho, mas como algo que eu vou estar investindo para que eu não polua hoje, mas que amanhã depois também esteja tudo bem para todos, né? Então, a gente entra nesse conceito. Sim. Então, trazer para dentro também essa reflexão de consumidor consciente, também de consumo consciente, né? Sim, assim, eu sou uma pessoa bem consumidor. eu sou uma pessoa bem realista, porque o que eu me proponho é entregar o resultado que o meu cliente quer. Sim. Então, eu vou trazer uma analogia aqui. Quando tu vai buscar terapia, né? No início, tu gosta de fazer a terapia? Às vezes não, né? Mas depois de um tempo. Mas depois. Não, a maioria não. Então, é mais ou menos buscar, assim, é então, verdade. mas tu não gosta. Tu tá ali com raiva que tem que fazer aquele negócio. Mas depois, no meio do caminho, tu vai vendo o benefício, tu vai abrindo a cabeça. Perfeito. Então, o que acontece? Nessa questão, eu não acho que a pessoa vai do dia pra noite ter essa consciência, a gente tá tendo essa conversa, porque a gente tá. Eu tô desde os 19 na área, eu tenho 35. É um chão já. Sim. Você também, a Dai também. Então, assim, inicialmente a gente precisa resolver o problema do cliente. A longo prazo, Sim. a gente vai trabalhar essa consciência nele, também pegando a questão financeira. Porque um bom plano de gerenciamento de resíduos, ele viabiliza a parte financeira. Por exemplo, se o cliente ele faz um bom gerenciamento, ele pode ganhar um dinheiro, inclusive com a venda dos resíduos. Sim. Então, Sim, isso gira também. uma economia, às vezes, até entre os funcionários. Vou te dar uma ideia aqui, já para os outros consultores, não sei se talvez já tiveram essa ideia ou não, mas para envolver os colaboradores, fazer o caixinha dos colaboradores, fazer esse dinheiro desse resíduo vendido retornar para os colaboradores. Com isso, eles colaboram mais no gerenciamento no dia a dia na empresa. Né? Mas hoje uma coisa que tá pegando muito, já dando o gancho aí, entrando na seara da terapia, a parte mental das pessoas hoje não tá legal, né? Sim. Então, a gente também não pode ignorar isso, as pessoas não estão bem, né? Então, uma pessoa que não tá bem, a gente for falar de educação ambiental, é uma coisa muito... Meu Deus, eu tô com tanto problema, o que essa guria quer que eu... Tu entende? Então, o que eu ia dar, a gente tá tendo essa visão de trazer também para dentro da consultoria. Depois que resolvemos o maior problema, trazer uma palestrante de educação ambiental, não sei se você conhece ela, para trazer essa consciência, essa educação ambiental, e a gente vai trazer também um profissional da área da saúde mental. Sim. A gente também estava falando disso, né? Dessa parte integrativa, né? Esse é o futuro. Não tem como a gente ignorar o ser humano ali no... De todas as áreas. Esse é o futuro, inclusive é lei, né? Já a saúde mental. Esse é o futuro, porque a rotatividade dentro das empresas está absurda. Não tem como manter o plano de gerenciamento de resíduos. Isso. E a gente vê essa dificuldade dessa rotatividade justamente isso. A gente vai lá, faz a palestra, faz toda a integração dos funcionários. Daqui a pouco volta 2, 3 meses, já mudou metade dos funcionários, já tem que fazer de novo, né? Então, essa parte também da saúde mental, como a Aloíse comentou, integrar também isso, porque tá tudo junto, né? Então, se o colaborador tá bem, se o mental dele tá bem, ele tá feliz também no ambiente de trabalho dele, é claro que ele vai fazer a segregação do resíduo de forma correta. A gente, o empreendedor, a gente vai dar ferramentas, ou seja, vai estar lá, os tambores, com a coloração, adesivado. Às vezes, mesmo assim, tendo tudo adesivado, com a coloração, ainda há uma falta de conscientização e o pessoal joga em qualquer tambor, né? Então, isso a gente explica para eles que, gente, não é à toa que a gente fez todo esse trabalho. Houve custo para a empresa colocar esses tambores, pintar, deixar assim. E a gente acaba, como a Luísa falou, essa questão do valor vir para o funcionário. Então, ele tem ele recebe esse valor por essa colaboração também, né? Então, isso é importante a gente alinhar também com os colaboradores e o empreendedor. E às vezes o problema não tá só na operação, tá, Mari? Porque uma coisa que eu já falei pra Dai, que a gente tá estruturando agora esse novo negócio, que eu acredito que o futuro é integrativo em todas as áreas. Senão nada vai funcionar. Com certeza. Os gestores teriam essa consciência. Porque o gestor tem que dar o quê?
Sim. Ele tem que dar o exemplo. Sim, ser o Não adianta a gente exemplo, plantar a né? semente, Entender entendeu? isso, né? E lá em cima não ter Isso. esse exemplo, que o exemplo é que arrasta, né? Mas daí, meninas, assim, ó, eu vejo assim, né, que a gente tá começando nesse processo de enxergar as coisas de forma sistêmica, né? Porque até então a gente está muito fragmentado e já começa nas nossas formações, né? O que tu és? Me formei nisso. O que... Então, ainda tem muito essa percepção de quem não é da formação ambiental. Não, mas isso não é meu. Isso aqui é do pessoal da ambiental. Eu sou advogado, eu sou administrador, eu sou da contabilidade. Não, isso não é meu. Isso é do pessoal ali da Ciclo. Eles que cuidam disso. Sim, eles cuidam disso, mas... Poxa, todo mundo bebe da mesma água, né? Então a gente quer água limpa, né? Ar limpo, água limpa. Isso, né? Então tá tudo integrado, né? Então a questão da saúde, né? O quão benéfico que é as áreas verdes, né? Então os parques e tudo mais, né? Então assim, uma floresta, né? Uma floresta em pé, qual o valor de uma floresta em pé, né? Para a sociedade, dentro de uma área urbana, um fragmento verde, né? Quão importante que é isso? Então, ter esse entendimento aí e entra realmente essa visão sistêmica integrada, né? De saúde e qualidade de vida, né? Para todos também, né? Então faz sentido, né? Esse processo de licenciamento, esse processo de organização, né? Essa questão da vegetação porque urbana. ele leva para isso, né? Então, hoje isso é uma ferramenta que leva para a gente aplicar de fato a sustentabilidade. Tem alguns que dizem que sustentabilidade não existe, né? Eu já escutei. Mas, assim, eu acho que é um caminho, né? Porque a gente tem que seguir por um caminho que tenha alguns cuidados, porque senão vira uma bagunça, né? Total, né? Então, se cada um faz o que quiser, né? Então, ainda bem que tem essa galera do ambiental, né? A questão da vegetação, né, nas cidades, né, aqui principalmente na nossa região no verão, eu digo assim, o pessoal só dá valor no verão, naquele dia bem quente que sai todo mundo procurando uma árvore para estacionar o carro, né? Sim. Então, e de fato, quando você está num ambiente que você tem uma vegetação, é nítido que né, você está numa sombra, diminui a temperatura. Isso aí, estudos comprovam e a gente mesmo, né, quando a gente está num lugar, coloca o carro ou andando, né, tu vai andar por uma rua que está arborizada, é muito mais fresco, né? Isso. Sem contar com o papel também que tem da árvore, né, na questão da oxigenação do nosso ar limpo, né? Então... Isso, né? A função, né? Mas no dia a dia a gente não dá valor, né? Só nesse momento, assim, né? Nós que estamos em regiões que sofrem alagamentos. Sim. Eu e a Dai, na faculdade, a gente teve uma matéria de climatização. A vegetação, a mata ciliar, ela retém 25% da água. Não chega nem para o solo. Não chega nem a saturar o solo. Então, por que o rio sobe muito rápido? Sim. Né? É essa falta, e daí eu vou ser obrigada a botar um dedo numa ferida que também, que é a parte, não, é a parte governamental. Claro. Porque, assim, sem uma boa drenagem, hoje eu vejo que toda essa visão que tu está falando recai muito sobre o indivíduo, recai sobre a empresa, né? Quando a empresa vai pedir um licenciamento, é passado um pente fino, onde muitas vezes tem prefeitura que está dentro de APP. Isso. Então, assim... Tem coisas que a gente não... É um assunto não fecha, né? A conta não fecha, né? É um assunto Quer dizer, delicado. Né? Então, assim... Concordo. O empreendedor tem que fazer tudo que está na legislação, mas a própria prefeitura, em suas obras, que eu já passei por obra de prefeitura, que derrubou o asfalto em APP. Isso. Em alguns casos, então, né? O próprio órgão público, na sua obra... não coloca ali uma pessoa para fazer a gestão ambiental da obra. Isso. Então é muito complicado. Sim. E a gente fica ali no meio, a gente brinca que a gente é um pouco terapeuta dos nossos clientes. A gente fica ali no meio, essa é boa. É bem bom isso. A gente fica ali no meio, porque o empreendedor, ele olha pra gente e fala, mas nem a prefeitura faz o que eu vou fazer. Então, isso, daí a gente fica assim, isso abre um espaço, né, pra gente pensar e novamente a gente volta na importância desse processo educativo ambiental. Do exemplo, né? Mas mais ainda. Né? Eu acho que pessoas realmente técnicas
Também. em locais de Sim. onde estão legislando. Sim, sim, Luíse, claro, né? Esse é o cenário ideal, né, para nós. Mas assim, eu ainda aposto e acredito que se a gente formar essas crianças, esses pequenos, e quando eles chegarem lá na frente, quando eles estiverem à frente de uma empresa, à frente de um município, sendo um legislador, né, em qualquer posição de gerência ou de direção, automaticamente ele vai ser uma pessoa mais consciente. E que não seja, porque está no papel, que está na lei, eu tenho que cumprir, senão eu vou pagar uma multa. Não, eu vou fazer porque eu sei que eu tenho que fazer. Porque eu não quero prejudicar o meu vizinho, a atividade que está a jusante do rio, né? Onde eu capto a minha água aqui em cima e solto essa água poluída e lá embaixo como é que vai ser? Né? Ou a quantidade de água que a gente tem disponível. Então, a gente entra na lei das águas, né? Nos comitês das bacias hidrográficas. Então, isso tudo está interligado. Isso tudo reverbera e está conectado com a consultoria, com o licenciamento, com tudo isso, né? Então, são dificuldades que vocês também enfrentam, né? Quando vocês, eu acredito que chegam, às vezes, então, nessas pessoas que querem que querem fazer a coisa certa, mas, poxa, mas tudo isso, mas isso fica meio difícil, né? Então, é entendível também, sabe? Mas entende? Então, acho que há um processo gradual que as coisas vão começar, espero, né? A melhorar aos poucos, né? Para que seja as menos próximas dolorido, gerações. né, Eu Luíse? acredito muito no impacto do indivíduo no coletivo. Fala-se muito do coletivo, mas quem é o coletivo? São os indivíduos. Mas as crianças, eu tive um trabalho na época do técnico com educação ambiental com crianças de terceira série e na época já me impressionou muito a consciência das crianças. Então eu não tenho dúvidas que elas vão vir espelhando novas coisas. Mas a gente também não pode tirar a responsabilidade de outras esferas. Perfeito. Entende? É um trabalho conjunto e contínuo. Porque o que acontece? Essa criança, ela vem cheia de vontade. Sim. Só que se existe ali fora um mundo onde ela vê que não é possível ela transformar tudo aquilo em realidade, ela vai sucumbir. Então, é onde eu digo que tem que entrar o poder público também nessa questão de ter programas, né? Isso a gente também no off a gente falou, né? Cidades que perdem recursos por não ter programas e cidades que têm órgão ambiental bem competentes. Então, assim, entende? Então, município hoje com 400 mil habitantes, não vou nem entrar no quesito, porque a gente não quer entrar aqui em questão política. A gente não está falando sobre política, né? A gente está falando sobre que, independente de quem está no governo, a gente precisa, alguém vai ter que fazer esse trabalho, né? Isso. De começar a implementar os planos e programas no próprio município, Perfeito, né? Porque daí a criança vai ver aquilo, pô, meu pai faz, o meu vizinho faz, aí faz sentido, porque é o exemplo que arrasta. Essa criança, se ela por ela, vai chegar uma hora que, né? Ela vai desistir porque não vai ter incentivo daí, né? Ou não digo que desista, mas assim, ela poderia gerar um impacto muito maior como a gente, né? Por exemplo, eu fui aquela criança da 5ª série que fez um projeto do Piava. Isso foi um projeto marcante para muita gente, né? Esse projeto Piava, né? Foi, que era da bacia aqui da região. Sim. Então, olha, e que isso seja... Mas era do poder público, no colégio. Então, para que isso seja contínuo, algo contínuo, é importante o poder público estar organizado, né? Ter uma política de educação ambiental, ter um programa municipal de educação ambiental instituído, de resíduos, né? E aí tudo isso entra dentro desse contexto, dentro de um programa municipal, né? Então a região aqui também já é referência nessa organização, né? Então eu sou suspeita de falar disso, né? Porque isso é uma coisa que mexe muito comigo. E eu acredito muito nisso também, sabe? Para que não se perca programas tão importantes como o Piava, se ele tivesse talvez dentro de um programa municipal, né? Do município, e que fosse algo constante, independente se vai entrar prefeito X ou Y desse partido, secretaria de educação, secretário mudou, professora saiu,
entrou outro, não, mas a gente tem esse programa municipal onde a gente vai seguir esse programa. Não, mas esse projeto ele tem uma data de validade. Beleza, então a gente fechou, encerrou, mas a gente... Então, tem os projetos, tem os programas, mas dentro de um programa mãe, onde tudo está contemplado, esses assuntos como áreas verdes, como recicláveis, resíduos, áreas de risco, defesa civil. E daí, aos poucos, a gente vai entendendo melhor todo esse cenário. É porque se a pessoa sai de casa e ela vê que não faz sentido ela não fazer no trabalho algo que ela já faz em casa e na sociedade. Isso. Então, o que acontece hoje? A pessoa vai na empresa que tem todas aquelas regras, mas e fora? No fim, é o hábito que vence. Sim, com certeza. Aí a gente tá lá fazendo um baita trabalho dentro da empresa, mas e fora? Né? Então, inclusive, eu acompanhei um pouco o teu trabalho aqui na região, né? Foi muito bonito, é realmente um trabalho modelo, que os outros municípios ao redor deveriam se espelhar e aplicar. Sim. Já tem um modelo pronto, é só replicar para os outros municípios, né? A viabilidade está aí comprovada, né? Isso. E falar em questão de educação, uma época eu e a Day, a gente queria fazer um projeto nos colégios, para botar horta, para botar captação de água da chuva, sabe no que a gente se esbarrou? Sim. Burocracia. Pois é. Então... porque tem que fazer um projeto, né? assim, botar... Os nossos clientes iriam financiar e a gente ia escolher os colégios. Interessante saber isso. Vamos resgatar esse projeto aí, quem sabe? É porque não é um custo alto. Na verdade, é capricho. É organização e capricho e vontade. Né? E tem muita gente que quer fazer. E tem muita gente que já faz, sabe? Que já faz. Mas ainda a gente esbarra em alguns pontos... na falta dessa organização, né? Eu acho, realmente. Né? Então, enquanto política pública, a coisa... o cidadão pode cobrar, porque aí precisa acontecer, né? E senão fica solto, né? Acaba ficando solto, né? E eu, enquanto técnica ambiental também, de formação técnica ambiental, nesse trabalho todo... sempre também defendi muito essa questão da valorização dos profissionais envolvidos, né? Porque quando tu pega e diz, não, o meu serviço custa isso aqui. Nossa, mas isso é muito caro, né? Ainda se vê serviços que, principalmente que estão vinculados à área ambiental, caros, né? Às vezes, né? Sendo que, poxa, esse é a parte mais valiosa que a gente tem, né? Então, é mais ou menos assim, hoje em dia, um comparativo, né? Um professor, né? Quanto é que ganha um profissional da área de saúde que trabalha na frente dos hospitais, né? Então, assim, esse valor, né, embutido também também é um valor econômico, né? A gente percebe isso na parte ambiental, que tem um olhar mais burocrático, sentido, assim, quando você fala, licença ambiental, o pessoal já olha tudo, é burocrático. Agora, quando a gente fala, talvez, um atestado de vistoria do corpo, puxa, isso é a questão de segurança dos funcionários da empresa. Então, já tem um olhar um pouco diferente quando a gente fala, né? Não deveria ser meio ambiente, nossa, deveria vir. Não, com certeza, isso é algo que não pode de jeito nenhum faltar, né? Mas essa questão do ESG também acaba já agora trazendo um pouco mais a preocupação. Traz para dentro isso, Dai. Para os empreendedores, né? Então... Tá se buscando mais isso, né? Mas eu acho que não porque o empreendedor quer, mas porque essa questão da ESG está sendo obrigatória, né? Então, por exemplo, empresas de capital aberto que vão para bolsas, né? Então, só vão conseguir vender as suas ações, por exemplo, se tiver um plano, um ESG ou um plano ambiental muito bem. Então, assim, eu digo assim, a licença ambiental é o mínimo que vai ter lá. Vai ter que ter uma ISO, vai ter que ter um ESG, vai ter algo implantado dentro da empresa muito bem para outros investidores, até mesmo fora do país, querer investir na sua empresa, né? Então, isso fora, em alguns países, é muito... Eles buscam muito essa questão. Como é que tá a parte ambiental? A gente vê porque a gente tem empresas também que são multinacionais, são nossos clientes. Então, mesmo eles operando aqui no Brasil, a legislação lá de fora exige que eles tenham aqui tudo. O cadastro de IBAMA, tudo, assim,
parte documental 100% na parte ambiental. E não só documental, né? Tem que comprovar que dentro você faz também, né? Que você executa de fato. Né? Que senão vira um greenwashing, né? Isso. Então, olha só, gente, o quão importante que vai além, sim, desse papo de ambientalista, porque lá vem as meninas verdes, né? As eco-chata. As eco-chata do coração verde. Sim, a gente tem o coração verde, né? É fato, né? Mas às vezes a gente tem que, poxa, né? Vamos puxar para a realidade. Então, é algo... O setor econômico, né? Tá totalmente direcionando isso, né? Então, isso virou um valor monetário também, Sim. né? Essa parte da preservação, né? Do cuidado. Então, é de interesse comum isso também. Então, automaticamente, claro, a gente vai trazendo para dentro alguns benefícios para todos dentro das outras áreas, né? E aí a gente fala novamente de sustentabilidade. E novamente de trazer o olhar de que ser ambientalmente correto pode impulsionar o seu negócio. Com o licenciamento, você consegue boas linhas de crédito. Com o licenciamento, você consegue atender as empresas que vendem ações. Você não pode ser um terceiro. Vou dar um exemplo. Uma empresa que fabrica transformador. Às vezes tem uma peça ali do transformador que ela não faz. Você não vai poder fabricar aquela peça e vender para ela se você não tiver licenciamento. Sim. Porque ela exige que os stakeholders, eles chamam de stakeholders, estejam regularizados. Então, até a Day comentou no início que a gente tem clientes grandes, multinacionais, mas o nosso foco é o pequeno e o médio. Então, a gente gosta de trazer essa visão do macro para eles, para o micro, para que eles executem a parte ambiental conforme o bolso deles podem, mas também entendendo que a longo prazo eles vão ter um retorno financeiro. Porque eu acho que isso a gente não pode deixar de falar. Sim, claro. Porque sem o dinheiro a gente não faz nada. Não. Né? Eu gosto muito de uma filósofa, que é a Ayn Rand, ela fala, você pode negar a realidade, mas você não pode negar as consequências de negar a realidade. Então, muitas consultorias não conseguem botar as coisas no papel e fazer acontecer, porque ela não olha a realidade daquele empreendedor, o que ele pode fazer hoje. Sim. Né? Porque a gente não pode focar lá no... O que hoje? É uma sementinha, é todo dia um tijolinho e daqui a pouco é um empreendedor que, né, como a Day falou ali, ele tá com licenciamento, daqui a pouco ele começa a atender uma empresa maior que vai ter uma auditoria, ele vai precisar de uma ISO, ele vai entender que, ao mesmo tempo, ele vai integrar dentro dele que é uma necessidade, mas também futuramente pode ser um ativo na empresa dele. Então, a gente também gosta de trazer essa visão. E é por isso que eu falo que a nossa solução é estratégica. Porque a gente traz a visão de outros mercados, né? Perfeito. E a gente acompanha o cliente, por exemplo, se tem uma demanda ali, uma necessidade de algum documento, uma coisa para ele atender, a gente não simplesmente não dá relação para ele, tem essas empresas aqui. Não, a gente mesmo faz essa análise. É tão personalizada, por exemplo, hoje eu tenho 5, 6, 7 empresas para dar como opção para o meu cliente para destinar os resíduos. Só que dependendo da empresa, eu já sei que não faz contrato semestral, faz só bimestral, faz só trimestral, mas eu sei que aquele cliente ele não gera tanto resíduo para fazer um contrato mensal, bimestral. Então a gente, né, no processo já direciona o cliente e fala, pode entrar em contato com esse aqui, que ele faz algo mais personalizado, né? Não faz sentido fazer ele gastar com uma mensalidade, uma bimestralidade, se ele vai gerar resíduo a cada 6 meses, alguma coisa nesse sentido também. Então, essa parte financeira a gente tem que olhar também. É a logística. E custo-benefício. Às vezes o cliente nem sabe. Por isso que eu falo que a assessoria é barata. A gente entra na questão do valor. Tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. Isso. A gente já monta os terceiros que vão gerenciar a empresa com base na necessidade dele e do bolso dele. Então, como a Day falou, se ele gera um resíduo ali de 4 em 4 meses, ele vai ter um custo mensal, não faz sentido. Então, a gente direciona ele para uma empresa que a gente já tem a gente já auditou aquela empresa. Então, é um fornecedor nosso, porque ele já está auditado e ele responde diretamente para a gente. Então, a empresa ela já não tem esse trabalho e nem essa preocupação de nem com a relação financeira, porque é a melhor opção. E os nossos clientes, graças a Deus, assim, hoje em dia também a gente já mostrou muitas soluções, eles confiam. Não, se tu falou, então é isso, eles vão lá e fazem também.
Então, eu acho que o próprio resultado que a gente entrega faz com que o cliente confie e faça. Isso, daí a gente entra nesse ponto, né, estratégico, realmente, né, e da experiência também que vocês já trazem dentro dessa caminhada, né, de diagnosticar o que dá certo, o que é viável para cada cliente, né, o que realmente traz de benefício para que ele não vá gastar, investir de repente uma quantia que não precisa, sendo que por esse caminho que vai dar certo também. Então, vocês já conseguem fazer esse diagnóstico e orientar o cliente. Então, isso é de grande valor e isso traz realmente credibilidade. Já no próprio orçamento, a Luísa às vezes detecta até KNAI que não condiz com a atividade, às vezes seria licenciado, a Luísa já mesmo faz, olha, mas pelo que tu tá me falando, a atividade que tu faz, tu não precisa nem ser licenciado. Então, ali a gente já tem essa questão tão personalizada que o orçamento, às vezes, o cliente fica, mas tá me perguntando tanta coisa, mas é importante. Porque algumas situações já a Luísa detectou no orçamento, que o orçamento é com ela, olha, mas a tua atividade, se tu tá me dizendo que tá falando isso e o teu KNAI é esse aqui, não faz sentido, porque hoje o licenciamento ele é enquadrado pelo KNAI e pela área, que daí tem um cruzamento, né? Sim. Então, às vezes tu tá com o teu KNAI no teu cartão CNPJ equivocado, às vezes o cliente falou uma coisa para contabilidade, a contabilidade não entendeu, ou até mesmo às vezes na escolha, né? Escolher um genérico que jogou ele para um licenciamento. Vai fazer, no fim não faz. E no fim não faz. Vamos botar tudo isso de KNAI. Não, coloca só o que tu de fato vai fazer, entendeu? Porque te vai te jogar às vezes para um licenciamento que não precisaria. Então, olha só, né? Olha só o quão delicado que é isso. A gente tá ali integrado, né? Com o escritório de contabilidade, com o pessoal da consultoria, o pessoal que vai fazer análise. E até o local. Às vezes o local é inviável para o porte da empresa e ele não sabe. O zoneamento. Exatamente. Então, nossa, para mim isso aqui faz muito sentido, né? E assim, eu desejo que a gente tenha um futuro realmente que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento e não tenham tanto receio desses assuntos, sabe? De quebrar os paradigmas e fazer o que acredita, né? Isso, e assim, isso é a nossa vida. Todos nós precisamos compartilhar disso, porque a gente vive isso, né? Então, é ali uma engrenagem, né? Dentro desse processo de sociedade, né? Então, quanto mais a gente tiver integrado ali de forma sistêmica, como a natureza nos mostra isso, né? De uma maneira super natural, e a gente acaba, às vezes, dificultando porque a gente não consegue olhar para o lado, né? E ver, dar uma olhadinha assim para ver o que tem mais aqui, né? Do lado, e às vezes a gente olha só, mas eu comprei esse terreno, paguei tanto e agora eu não posso construir. Ótima essa tua colocação, porque a legislação muda, né? E daí uma pessoa que comprou um terreno e executou num período e a lei mudou, o que tá do lado não entende. Então, uma coisa que eu tentei há uns 10 anos atrás, né, Dai, fazer parcerias com imobiliárias. Então, para eles saberem o que estavam vendendo. E aí, no fim, eles não viram o valor do que eu estava oferecendo, mas isso me trouxe uma ideia. Nisso, eu desenvolvi uma solução paralela ao licenciamento, que é o EVA, é o Estudo de Viabilidade Ambiental. Então, hoje, se alguém quer comprar e investir, a gente tem esse estudo específico para estudar o local e ver o potencial construtivo dele, gente, e as restrições dele. É muito importante o que a Luísa e que a Daiane estão falando, né? É porque antes mesmo de você investir, você analisar o que você vai comprar. Se de fato o que você vai comprar é o que você vai conseguir construir, né? Então, a legislação ambiental, né? O que precisaria ter de vegetação, qual a porcentagem, questão de áreas de preservação permanente, questão de zoneamento, área permeável, questão da geologia, muita coisa para estudar. Então, às vezes, tu compra um terreno, a pessoa compra lá um terreno, sei lá, de 1.000 metros quadrados, vai achar que vai construir nesses 1.000 metros quadrados, exemplo, a ideia, né? Sim. Que às vezes aquele investidor teve quando comprou, e no fim,
no fim, depois de fazer todo esse levantamento, ele vai ver que ele tem, de fato, sei lá, 500 metros quadrados só para construir. Mas dentro das restrições, agora eu vou fazer um merchan, também temos soluções para aumentar o potencial construtivo. Isso também é legal falar. Porque eu sou especializada em direito ambiental, mas no fim, a gente é obrigada a beber de legislação todo dia. Isso faz com que a gente também aprenda com questões que às vezes aparecem pra gente, a gente estuda muito e a gente acaba gerando uma nova solução e uma nova estratégia. Sim. Então, a gente também aprendeu, claro que cada município tem a sua legislação, né, a ser analisada, mas tem estratégias ali também para, às vezes, aumentar o potencial construtivo, dependendo do local. Mas é o que eu sempre falo, nada é receita de bolo, nem a vida, né? Sim. Então, cada caso é um caso que É sempre tem que verdade. ser analisado. E a receita, ela até pode existir, né? Mas o resultado pode ser outro, né? Pode. No meio do caminho pode mudar algumas coisas, né? É verdade, Mas então, meninas, assim, eu fico muito feliz que vocês estão aqui, né? Nesse programa, nesse podcast, que foi uma coisa assim que é justamente por isso, sabe? Que eu tô investindo também nesse MariCast, justamente para trazer para dentro e compartilhar essas informações que eu percebo ao longo dessa minha trajetória, que a gente tem profissionais assim super bons, competentes, né? Éticos, né? Que estão ali trabalhando para que tudo isso aconteça de uma forma legal, bacana para todo mundo. Não só visando esse lado ou esse lado extremista. Porque não pode nada. Não, porque pode tudo. Não, gente, vamos pegar, vamos meio, né? É isso. Meio. E aí a gente está aqui e eu estou muito feliz que as meninas estão aqui, porque elas estão apostando no programa e está sendo uma conversa, já foi uma conversa nos bastidores muito legal, e a gente está aqui já agora caminhando pro final, né? Então, se vocês quiserem deixar ainda alguma mensagem ou onde é que as pessoas podem estar acessando mais informações ou entrando em contato, como é que as pessoas encontram, né? Vocês, o serviço, e acho que deixar essa mensagem final pro pessoal. Certo. A nossa sede fica em Blumenau, mas a gente atende Vale do Itajaí. É estratégico a questão do Vale do Itajaí por conta... a gente acredita muito que a gente tem que entregar a qualidade do serviço ao mesmo para uma empresa em Blumenau, ao mesmo para uma empresa em Indaial, e às vezes a parte de logística de transporte acaba diminuindo a qualidade do nosso serviço. Então, foi uma estratégia nesses 11 anos alterar. Às vezes, a gente atuava em algumas situações. Eu já atuei em perícia também, por ter ali o direito ambiental. Mas uma decisão nossa foi ficar no Vale do Itajaí. Então, todos os órgãos ambientais aqui da região, SINV, SUMAD, SEMAS, a gente atende, né? O nosso foco comercial é o licenciamento industrial e os estudos de viabilidade ambiental. A gente atende também condomínios e loteamentos. Só que o ramo da construção civil muitas vezes acaba não encaixando com o nosso perfil comercial por conta de uma coisa que tu falou, que é o preço. E a gente não tem preço, a gente tem valor. A gente entrega hoje no mercado uma coisa que poucas empresas entregam, e a gente cuida das empresas dos nossos clientes como se fosse nossa. Então, eu acho que esse é o nosso maior, então acho que esse é o nosso maior diferencial. Temos Instagram, então as pessoas podem nos acessar pelo Instagram, lá tem o meu e-mail e tem o nosso WhatsApp também. Então, geralmente, a Ana, que é a nossa auxiliar, ela faz ali o contato inicial, solicita alguns dados e depois o cliente já entra em contato, conversa comigo, né? Pra gente fazer essa análise, esse diagnóstico. O Instagram é Ciclo Ambiental? Isso, Ciclo Consultoria Ambiental. Ah, tá. O pessoal digita certinho para encontrar, né? Sim, bacana. Tem no Google também informações, avaliações que a gente acha legal, né? Ter o feedback. Eu vi no site, tem bastante feedback positivo, hein? Depoimentos. É muito importante pra gente saber, né?
Então foi bem bacana quando a gente fez o site, de falar, vamos colocar alguns depoimentos, e quando a gente pediu esse depoimento para os clientes, foi tão, não, claro, faço questão, então, é muito legal isso, a gente fica feliz, né? Então, sempre que sai uma licença ambiental, a gente comemora, a gente... Eu fiz a Dayana botar um sino para mim. Tudo eu bato aquele sino. O sino? O sino da Avon. Que legal! Tudo bate o sino, fechou alguma coisa, bate o sino, saiu alguma coisa, bate o sino, resolveu alguma coisa, bate aquele sino. O cliente não sabe, mas se é licença ambiental, a gente se pendura no sino lá e... às vezes foi um processo demorado mesmo, mas é isso, né? Tem que bater o sino mesmo. Tem que comemorar. Tem que sim. E depois o manter, né? Uma coisa bem importante também, que a gente acho que talvez não comentou, a licença ambiental ela não termina quando sai o documento. Ela continua porque tem as condicionantes da licença para se manter. Se você não atender as condicionantes, primeiro, você pode ganhar um auto de infração. Segundo, a licença pode ser cassada. E terceiro, quando você for renovar, você vai ganhar de presente uma multa também. Ou até algum empecilho de tu renovar, né? Então, assim... Ela não termina quando a gente entrega o documento, né? E hoje nossos clientes a gente tem um contrato personalizado pós-licença para manter tudo isso. Porque depois, daqui 4 anos na renovação, vai ser tudo mais rápido, tudo mais tranquilo, já tem a documentação conosco. Então a gente se preocupou muito nisso, né? Entregar o documento ali para o cliente e falar, tchau, daqui 4 anos eu volto aqui. Não. A gente prefere estar ali no dia a dia, dando os avisos, né? Até a gente fechou agora há pouco com uma empresa que ela, nossa, que legal, vocês avisam a questão do bombeiro também? Então, esse diferencial, a gente tem uns avisos no sistema, que a gente avisa ele quando tem que limpar a fossa, quais as opções de empresas, né, já licenciada, o bombeiro, poxa, tá vencendo teu bombeiro, vamos pedir renovação. Outros laudos que a gente acaba fazendo de ruído, plano de ação emergencial, é algo importante também uma empresa ter, né? Então, o plano de ação emergencial, ele está dentro do processo de licenciamento, ele é um documento que... Se acontecer uma emergência na empresa, o que você vai fazer, né? Aí a parte ambiental entra o quê? Quando uma empresa está num local onde quando acontecer alguma enchente, alguma coisa, sei lá, tem um óleo, algum produto químico, o que ele vai fazer com esse produto quando a enchente está vindo? Então, esse plano de ação emergencial, ele tem que estar bem certinho. O que a empresa tem que fazer antes da água subir? Ainda mais aqui na nossa região, que a gente acaba tendo enxurrada e enchente, né? Então, são vários documentos ali dentro que a gente acaba fazendo também, englobando para ofertar. Então, buscando parceiros, né? Para englobar dentro do processo. E esse gerenciamento é interessante falar que não é só para evitar um auto de infração. É menos custo. Claro. Todo planejamento reduz custo, né? Depois recuperar esse impacto negativo, né? Quando acontece alguma coisa, é muito mais custo, né? Com certeza. Então é um ponto extremamente de valor, né? Ali nesse plano. Então vai muito além, né? De entregar uma licença, né? Então realmente, né? Pontos bem importantes. Não à toa que é ciclo. Não é esse ciclo. Não foi à toa, é um ciclo. É um ciclo que não se encerra. Então, obrigada, né? Obrigada por essa oportunidade, obrigada pelo convite. A gente ficou muito lisonjeada de ser as primeiras aqui nesse quesito de falar de licenciamento ambiental, de ser patrocinadora também. Eu acho que a gente tem que valorizar também, né? Algo novo, né? Imagina, um podcast na área ambiental não tinha. E na região, Então, é muito legal, porque é um assunto que a gente não fala no dia a dia, e deveria ser, né? É um tabu também ainda, né? Isso. Então, e de desmistificar essa questão também, né? Não é um bicho de 7 cabeças, né? Bem, como a Luísa comentou, tudo bem traçado e planejado estrategicamente. A gente faz primeiro o que é mais essencial e depois a gente faz, né? A gente não vai sair pedindo para o empreendedor sair implantando o sistema fotovoltaico, captação de água da chuva, se às vezes naquele momento não tem necessidade. Vamos tirar a licença, vamos fazer as coisas com calma, tudo no planejamento financeiro da empresa também. Então, isso não dá para deixar de lado, a parte financeira, né? Então, obrigada, né, pelo convite, a gente gostou muito, foi muito bacana, né? Claro que teria 2, 3 horas aqui, quem sabe num próximo, momento, né? É que a área ambiental tem muitos assuntos, né? Então, o licenciamento é muito amplo. É muito amplo, né? Tem vários. Eu brinquei no início que não foi brincadeira, mas quem faz tudo não faz nada. Porque só a parte do licenciamento, o quão complexo é.
Isso. Aí tem né? crédito de carbono, aí tem Que SG. a gente não atua, a gente isso. estuda o mercado para poder direcionar o cliente. Então, ontem teve aí uma pessoa perguntar pra gente se a gente fazia projeto, porque tem coisa que nem a gente sabe. É o desconto que às vezes tem no IR por conta se a empresa tem investimentos na questão da reciclagem, tem uma lei específica. sim. Imposto de renda. Mas aí de Sim, pessoa física claro. e jurídica, né? Só que a gente não elabora esse tipo de projeto. Sim, sim. Eu falei, olha, infelizmente é uma área que a gente não atua, então o profissional também ter a inteligência, né? E ser humilde e entender que aquela ali não é a seara dele. Isso. Eu vou indicar o outro ali porque o outro, aquele tem expertise, né? Assim como a gente tem a nossa. Isso. Por isso que eu falo que tem área para todo mundo. Eu comentei contigo, educação ambiental, a gente precisa de pessoas que tenham esse amor, porque tem que ter um amor para educação ambiental. Sim. Não é qualquer um. Eu não sirvo para educação ambiental. O meu negócio é botar o problema na mesa e descascar ele para a Dayana ajudar a fatiar. Que daí, né, eu brinco que eu descasco, ela fatia. Então, assim, a gente é boa nisso, né? Então, acho que é interessante o pessoal que é da área agora falando, né? Ter essa humildade. No que eu sou bom? Isso. Porque desde criança eu sempre fui boa com comunicação, mas eu demorei para entender que o meu lugar era no comercial. A gente tem que ter essa humildade, Isso. sabe? É um se conhecer também, né? Não querer abraçar o mundo, né? Faça no que você é bom e depois melhore aquilo e fica bom naquilo, né? Isso. Então tá, meninas. Fico muito feliz, né? Duas meninas bonitas e que inteligentes e que, nossa, super competentes da área ambiental. Isso me deixa muito feliz, né? Que querendo ou não, né? Eu já sou um pouco mais velha, então a gente vê o pessoal jovem Mas assim. a alma é jovem. Sim. É, o que importante importa. é- Mas assim, a gente tem um carinho, né? Porque, poxa, a galera mais jovem aí tá realmente buscando e empreendendo de forma bacana, né? Que seja bom para todos, olhando por todos esses pontos que são importantes para a sociedade, né? E valorizando a educação ambiental, né? Olha só que bacana, que chique isso. Então, muito obrigada, né? Gratidão de coração, a Tartaruga está aqui e migraremos juntos, né? Então, juntas, né? Para ações cada vez mais sustentáveis, né? Com certeza, muito sucesso. Gratidão. Gratidão Até também. mais. Até. Bis bald. Auf Wiedersehen.